Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. A frase dessa semana é: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, para nós termos sucesso, requer esforço e esse esforço tem que ser dia após dia. Fica a dica. Nós vamos usar o livro didático das páginas 19 e 20. Eu havia pedido para vocês buscarem o livro na escola, então aqui nos slides eu trago algumas partes, mas é importante que vocês tenham em casa para resolver os exercícios. Então, o assunto de hoje vai ser a porcentagem. A expressão porcento faz parte de nosso dia a dia. Podemos encontrá-la facilmente em notícias, ao ler jornais, revistas ou assistir à televisão. Nas compras em lojas de supermercados, nas aplicações e nos empréstimos em banco. Enfim, em tudo o que se relaciona à economia e às finanças encontramos a expressão porcento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, né? Então, a expressão porcento vem do latim percento e quer dizer por um cento. Cento é 100, hein, gente? Pode ser representada por este símbolo. Então, quando a gente fala em porcento, a gente usa este símbolo, o símbolo da porcentagem. Assim como você lê ou escuta uma afirmação, como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 km² para cada 100 km² na área ocupada pelo Brasil. Então, podemos estabelecer a seguinte relação: 45% é igual a 45 centésimos, que é igual a 45 centésimos ou 0,45. Então, essa forma aqui é a representação percentual ou taxa percentual. Essa outra representação é a razão centesimal. Quando a gente fala em razão, ela representa uma divisão. Então, por isso que a gente tem uma fração aqui. E aqui a representação decimal, que é o número com vírgula. Essas três expressões aqui correspondem à mesma coisa. Então, 45% é igual a 45 centésimos, que é igual a 45 centésimos, em forma decimal. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 em cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas. Então, 85%, que é a nossa representação percentual ou taxa percentual, é igual a 85 centésimos, que é igual a 0,85. Então, as três maneiras a gente está representando uma porcentagem. Lembrando que nos exemplos anteriores, 45% e 85% são chamados de taxas percentuais. Veja como podemos calcular a taxa ou índice percentual nas seguintes situações, das situações a seguir. Como escrever 1/2 na forma de taxa percentual? Então, devemos escrever uma razão equivalente à razão dada e que tenha denominador 100. Para a gente escrever a taxa percentual, o número de baixo, o denominador, tem que ser 100. Então, nós temos 1/2. Que número que eu vou multiplicar por 2 para obter o 100? Eu sei que vai ser o 50. 2 vezes 50. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então, calculando, nós temos 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. Então, 50 centésimos corresponde a 50%. Então, daí a gente tira que 1/2 ou metade é igual a 50%. Segunda situação. Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Observando que 8 não é divisor de 100, vamos escrever a forma decimal de 3/8, dividindo 3 por 8. Lembrem que a fração representa uma divisão. Por que a gente não tem 8 não tem nenhum número que multiplicado por 8 vai dar 100?
Então, se eu multiplicar 8 vezes 10, dá 80. 8 vezes 11, 88. E assim vai, mas não dá 100. Por isso que eu tenho que usar outra estratégia. Eu vou dividir 3 por 8. Então, quando eu divido 3 por 8, eu obtenho esse número decimal, 0,375 ou 375 milésimos. Mas eu quero transformar esse número em porcentagem. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por 100 e esse 100 aqui embaixo é o 100 do porcento, da porcentagem. Quando eu multiplico por 100, o 100 tem duas casinhas, então eu vou andar duas casinhas para a direita. A vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 37,5 por 100, que é 37,5%. Então, 3/8, a taxa percentual corresponde a 37,5%. Terceira situação. Um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Sempre quando a gente tem parte e todo, a gente vai dividir a parte pelo todo. Inicialmente, temos a razão 7.000, que é a parte, por 25.000, que é o todo. O que eu fiz aqui? Tem 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Cancelo, então vai ficar 7/25. Achei já a resposta? Não, eu tenho que encontrar essa resposta em porcentagem, quantos por cento? Podemos fazer o cálculo de dois modos. No primeiro modo, usando razões equivalentes. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos 7 sobre 25, nós vamos encontrar que número vezes 25 dá 100. Nesse caso é 4, então 25 vezes 4 dá 100. 7 vezes 4, 28. Então, 28 por 100 igual a 28%. E temos o segundo modo, escrevendo na forma decimal, que é a gente dividir, né? 7 dividido por 25 é igual a 0,28, que é igual a 28 por 100, que é igual a 28%. Então, nós podemos fazer através da divisão ou encontrar que número que a gente vai multiplicar para dar 100, que são as frações equivalentes. Representa, então, 28% de desconto. Então, 7.000 sobre um preço de R$25.000 representa 28% de desconto. Quarta situação. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida? Quando a gente fala em índice, a gente quer a porcentagem. Então, parte, quantos ele acertou? 12, de um total de 15. 12 dividido por 15 vai dar 0,8, que corresponde a 0,80, escrevendo na forma de razão centesimal 80 sobre 100, que é igual a 80%. O índice de aproveitamento desse jogador foi de 80%. Vamos agora aos exercícios dessa semana. Lembrando que os exercícios devem ser entregues até a terça-feira da próxima semana, dia 7. Os primeiros exercícios nós vamos resolver do livro didático da página 21. Então, vocês podem só estar colocando a resposta no caderno, certo? Na venda de um tênis de R$150, um vendedor obteve uma comissão de R$12. Essa comissão representa quantos por cento do preço do produto? Então, lembrando, o tênis ele custa 150, é o total. E o vendedor obtém uma comissão de
R$ 12. Parte. Então, como que eu faço para encontrar o porcento? Eu tenho que a taxa percentual, eu vou dividir a parte pelo todo. Tem todo aquele processo. Eu tenho que transformar o número com vírgula em porcento. Sigam os exemplos anteriores. Exercício 2. Rafael prepara um copo de suco misturando 120 ml de água e 80 ml de suco de fruta concentrado. Qual é a taxa percentual de água nessa mistura? Então, nós temos os 120 ml de água e 80 ml de suco. Cuidado, aqui é a parte total? Não, ainda não. Então, a mistura é a água mais o suco. Então, o 120 não é o total, eu tenho que somar esses dois para ter a mistura. E a taxa percentual vai ser a parte pelo todo. Eu quero saber qual é a taxa percentual da água pela mistura, sendo que a mistura já calculei aqui anteriormente. 3. Vilma acertou 38 das 50 questões da prova de matemática de um vestibular. Quantos por cento dessa prova ela acertou? Então, 38 é a parte, 50 é o total. Então, para calcular a taxa percentual, nós vamos calcular a parte dividido pelo todo. Nós vamos chegar na porcentagem. 4. Quinta-feira passada, 5 dos 40 alunos de uma classe faltaram na aula de educação física. Nesse dia, o professor registrou quantos por cento de faltas? Então, nós temos 5 é a parte e 40 é o total de alunos. Então, nós vamos calcular a taxa percentual parte pelo todo. Lembrando que não é só escrever a fração, não. Eu tenho que chegar até a porcentagem. 5. Após uma apresentação de música, 250 espectadores foram entrevistados e opinaram sobre o show. Veja o resultado dessa pesquisa. Então, nós temos a opinião. Ótimo, 105 pessoas. Bom, 100 pessoas. Regular, 30 pessoas. Ruim, 15 pessoas. Observando a tabela e considerando o total de entrevistados, escreva a taxa percentual correspondente a cada opinião. Lembrando, o total de entrevistados foram 250 espectadores. Então, para a gente calcular a taxa percentual, nós vamos pegar a parte, o ótimo. Quantas pessoas? 105. Sobre o todo, 250. Faz a divisão até achar a porcentagem. Exercício 6. O primeiro campeonato mundial de voleibol masculino foi realizado em 1949. Desse ano até 2014, já foram realizados 18 torneios e o Brasil ganhou 3 deles. O número de conquistas brasileiras representa quantos por cento do número de torneios realizados? Então, nós temos o total 18 e o Brasil ganhou 3. Mesmo cálculo, a taxa percentual vai ser a parte, que é o 3, sobre o todo, 18 torneios. Exercício 7. No verão de 2018, foi realizada uma análise do lixo deixado em uma praia do litoral brasileiro. O lixo foi separado e classificado, e os resultados foram. Então, aqui nós temos o tipo de material e a massa em quilogramas. Então, plástico, 396 quilogramas, vidro, 9 quilogramas, metal, 18 quilogramas, papel, 27 quilogramas. Com base nessa tabela, responda. Quantos quilogramas de lixo foram recolhidos nessa praia? Então, nessa pergunta, eu quero saber o total, né? O total de lixo, certo? B. Os materiais de plástico recolhidos representam quantos por cento desse total? Então, o material de plástico, quem que é o plástico aqui? 396. Taxa percentual, sempre que a gente falar em porcentagem, nós vamos a parte, que é o plástico, sobre o todo que a gente calculou lá na letra A. 8. No colégio do meu bairro estudam 1.600 alunos, dos quais 720 são meninos. O número de meninas representa quantos por cento do total de alunos que estudam nesse colégio? Bom, 1.600 é o total de alunos. 720 são os meninos. E eu quero saber a porcentagem de meninas.
Então, primeiro, calcular quantas meninas tem nesse colégio. E segundo, a taxa percentual. Agora nós vamos lá para o livro do giro. Os exercícios do giro vocês podem resolver no próprio livro, certo? Então, vocês vão resolver os exercícios 1, 2, 3, 4, pula os 5 e 6, aí vai para o 7, 8, 9 e 10, lá da página 31. Exercício 1. Transformando 15% em número decimal, encontramos. Lembram desse exemplo? Então, nós temos o 15 fica aqui, seria o 15%, e eu tenho que chegar até o número com vírgula. É só seguir esse caminho, certo? Aí, assinalem a alternativa correta. 2. O número decimal 7 centésimos, 0,07, é o mesmo que? Então, nesse aqui, nós temos o número com vírgula e aqui a gente tem que chegar na porcentagem. Então, nós vamos ao contrário. Então, a gente tem um número com vírgula, escreve a fração, depois encontra a porcentagem. 3. Transformando 0,16% em número decimal, encontramos. Então, aqui nós temos o 0,16% e nós vamos caminhar para cá até chegar a esse número com vírgula, certo? Então, nesse sentido. 4. O número decimal 0,018 ou 18 milésimos, quando representado em taxa percentual, é. Então, nós temos o número decimal e nós vamos achar a taxa percentual, certo? Nesse sentido. Exercício 7. 3/4 é igual a... Então, quando a gente tem uma fração, a gente tem uma divisão. Vocês lembram? Podemos resolver de duas maneiras diferentes. Ou a gente acha quem que a gente vai multiplicar para dar 100, ou a gente faz a divisão e escreve a porcentagem. Tem duas maneiras, certo? 8. 1/4 transformado em taxa percentual. É, então, 1/4, mesmo esquema do exercício anterior. Eu posso achar 4 vezes quanto que dá 100. Olha, que dica boa aqui, né? Ou eu posso dividir 1 por 4 e achar a porcentagem também da mesma maneira. Exercício 9. Metade é o mesmo que metade. Então, o total da porcentagem é sempre 100%. Analisem os exemplos que foram dados no slide. Então, metade é o mesmo que 3/5 transformado em taxa percentual é igual a... Então, 3/5, posso usar uma das duas maneiras. Ou eu uso a primeira, vou achar quem que eu vou multiplicar por 5 para dar 100. Ou eu divido e encontro a porcentagem, certo? Então, obrigada por assistir a aula dessa semana e até a próxima.